Cristiano Vilela, muito boa noite, um prazer te receber. Como é que você tem visto a escalada deste conflito que aconteceu a partir das últimas horas e dos últimos dias? Cristiano Vilela. Kobayashi, uma ótima noite a você, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan, uma ótima noite ao professor Furriela também, que estará conosco nessa edição. Olha, infelizmente, o mundo inteiro está acompanhando com muita preocupação essa escalada na crise entre os dois países, num contexto de guerra, agora efetivamente dito. O fato é que desde aquele 7 de outubro de 2023, nós pudemos identificar uma disputa diferenciada de Israel com um grupo político, com o Hamas, com um grupo terrorista que praticou uma série de atos e que acabou levando esse conflito, essa guerra que se estende por praticamente 2 anos, e que agora nós temos um novo marco, onde efetivamente nós temos um confronto direto entre dois estados nacionais, Israel e Irã, num contexto bélico, num contexto de ataques um em relação ao outro, são ataques de Israel com relação ao Irã, ataques do Irã com relação a Israel, dois países que têm uma forte estrutura militar e que têm capacidade de fazer esse conflito ele repercutir não apenas na região do Oriente Médio, mas ter realmente uma repercussão global. Não é à toa que nós já temos percebido movimentações nas Nações Unidas, movimentações dos Estados Unidos, uma forte nação muito vinculada a Israel nesse contexto, e também uma atuação, já algumas declarações de outros estados importantes que muitas vezes se posicionam mais no sentido próximo ao que seria o Irã nesse contexto de guerra. Então, infelizmente, o que o mundo percebe é uma escalada nesse conflito e passo a passo, notícia a notícia, a gente vai percebendo o caminho que esse conflito vai dando, que infelizmente promete ser um conflito que não vai acabar logo. Perfeito. Eu já quero receber também o professor Manuel Furriela. Professor Furriela, nós acompanhamos, eu pelo menos acompanhei ontem a edição do Jornal Jovem Pan, em que tanto o Cristiano Vilela estava aqui, quanto o senhor professor Furriela também estavam aqui comentando justamente o início dessa escalada. Eu quero, professor Furriela, que o senhor faça aí um resumo do que se intensificou de ontem para hoje neste conflito, porque o Irã retaliou e atacou Israel também. Boa noite a todos. Sempre é um prazer debater e conversar aqui com vocês nessa edição especial organizada pela Jovem Pan, que se destaca bastante na abordagem de questões internacionais, né? O mundo está aí em ebulição, com tantos desafios, e agora mais um conflito para a lista de vários outros com relevância internacional. Agora, o que nós temos nos últimos dias que realmente fizeram com que a gente chegasse nesse momento crítico de iminência de um conflito ainda maior, que esperamos que as Nações Unidas, os Estados Unidos, os principais players internacionais consigam impedir esse aumento, essa intensificação, e que a gente não chegue a um conflito direto entre dois estados. Israel, desde que sofreu os ataques em outubro de 2023, seguiu em uma agenda elaborada por Netanyahu de ataque direto aos principais alvos militares, aos principais grupos terroristas, grupos insurgentes nas mais variadas regiões ali ao redor do seu território, que sempre causaram problemas, principalmente organizando ataques terroristas. Então, Hezbollah, Hamas, vários grupos dentro do Iêmen sendo atacados e com muitas, mas muitas conquistas militares, sendo também muito criticado, obviamente, por esse caráter conflituoso, mas com muitas conquistas, inclusive desmantelando as principais lideranças desses grupos. Aí veio uma outra agenda que sempre esteve na mesa de Israel, que era de como lidar, como enfrentar o principal estado, o principal país que desafia seus interesses na região, que é o caso do Irã, que inclusive é um dos responsáveis, mesmo não assumindo, por armar esses grupos insurgentes que eu mencionei, recebendo equipamentos e etc. E aí convergiram também a favor de Israel algumas situações importantes para a sua estratégia geopolítica, que eu menciono aqui, destaco principalmente a queda do regime do Assad na Síria, já que havia ali uma aliança entre Síria e Irã, aproveitando-se do território sírio para envio de armas
envio de equipamentos e de recursos para esses grupos insurgentes que a gente mencionou agora há pouco. Então, isso também favoreceu. E, por fim, nos últimos dias, uma notícia que realmente acendeu um alerta dentro do Irã. Já se sabe que o governo iraniano tem um programa nuclear que afirma ser pacífico, mas pelo desenrolar das tratativas do desenvolvimento tecnológico, a gente já sabe que havia ali um objetivo de um artefato, de um armamento nuclear. A agência internacional responsável por essa fiscalização emitiu um alerta de que não poderia assegurar que o regime iraniano tinha um programa nuclear com finalidade civil, finalidade pacífica. Então, em outras palavras, o risco muito grande de chegar a um armamento nuclear, aí nós teremos uma desestabilização ainda maior na região, caso esse objetivo fosse conquistado. Israel já partindo para ataques diretos, desde o ano passado, inéditos também, mas pontuais contra o Irã, aproveitou agora esta situação e organizou um ataque intenso, principalmente em alvos relacionados ao desenvolvimento desse programa, mas atingiu também, conseguiu desmantelar as principais lideranças militares iranianas, inclusive assassinando os principais líderes e pelo menos dois dos cientistas responsáveis pelo programa nuclear. E aí o resto foi atingindo também alvos de infraestrutura e também relacionadas com esse projeto nuclear. Tudo isso que nós tivemos é uma sequência, no meu entendimento, de 2023 para agora. O alvo maior, o alvo principal sempre foi o Irã. O próximo desenrolar é que nós temos que aguardar e tomara que não seja, conforme eu mencionei, uma guerra direta entre essas duas nações. Professor Furriela, nós tivemos no início da tarde aqui no Brasil, início da noite em Israel, a notícia da morte de um assessor direto de Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã. O quanto isso pode ser importante para a escalada ou não deste conflito? O Irã, ele teve já, como a gente mencionou, as principais lideranças militares foram assassinadas, né, foram mortas por operações militares. E agora o braço direito do governo iraniano também. Essa sequência de ataques especificamente a essas lideranças causa um desgaste político enorme em um país onde o regime já tem sido muito questionado pela população. Então, também aqui um pano de fundo, tanto em Israel quanto no Irã, é que são governos ambos que estão passando por muitos problemas políticos e são impopulares perante a sua população. Mas o Irã ele fica com o desafio de que, mesmo tendo que tomar uma reação proporcional, inclusive por conta dessas figuras públicas importantes terem sido mortas, mesmo tendo que tomar, sempre com um risco muito grande que, se tomar uma atitude efetivamente proporcional, escalou numa guerra que também não lhe interessa.